Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena terça-feira, nesse ritmo maravilhoso de entrevistas com autores nacionais. Durante a semana vamos receber aqui no projeto muita gente boa. E hoje, claro, para a gente fechar esse ritmo acelerado de entrevistas, a gente vai receber o escritor nacional Marcelo Voit. Acho que é assim que se fala o nome dele. Ele que está com o Capo da Máfia, publicado pelo site da Amazon, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, esse livro que está no mercado. Lembrando que todas as entrevistas vocês podem assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, vamos ver se o nosso autor está online. Deixa eu ver aqui. Marcelo, querido, vou enviar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Eu estou ótima! Seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de setembro, querido. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Você faz um trabalho realmente que nós temos todos que levantar a mão para o céu, viu? Porque você aí, vi todas as últimas postagens que você colocou, acabei vendo, é um trabalho muito legal, né? E é onde a gente tem a condição de falar um pouco, né? Daquilo que nós produzimos, né? Que é o livro, né? Exatamente. A gente tem tanta gente boa, né, Marcelo? Tem. Inclusive eu, viu? Inclusive você. É a tua primeira entrevista literária ou não? Não, já fiz várias, algumas, né? Várias, depende do autor, né? São várias, né? Para mim, cinco já são é um número interessante já, né? Mas tá cascudo, assim é que é bom, gente. Já tá acostumado com o ritmo. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Limeira, interior do estado de São Paulo. Limeira, não conheço, mas tenho vontade de conhecer São Paulo. Dizem que o litoral é belíssimo, tem praias lindíssimas no litoral de São Paulo. Realmente. Você conhece o Rio? Conheço o Rio, já fui aí, sim. Você viu a Bienal esse ano? Não fui. Eu estava viajando, eu não pude ir. Mas tive alguns amigos que acabaram indo, morri de inveja. Ano que vem vai ser em Bienal, você pretende ir? Sim, com certeza. Ano que vem vai ser em Bienal? Não, gente, desculpa. Ano que vem vai ser em São Paulo. Troquei passado, aqui. Inclusive, o ano passado eu fui na Bienal, dei entrevistas e também fiz uma parte de uma noite de autógrafo, vamos dizer assim, né? Pelo menos uma hora lá eu tive o prazer de ficar no stand da editora. Ai, que delícia! Quer dizer, foi fazer uma tarde de autógrafos, criar essa ponte com os leitores pessoalmente. Foi a tua primeira Bienal como escritor? Sim, foi sim. A minha primeira Bienal como escritor. Que delícia! Então, ano que vem, provavelmente, se você estiver lá, a gente vai se encontrar, porque eu estarei lá. Estaremos lá, sim, com certeza. Quem sabe a continuidade já do livro, porque é uma trilogia, né? Então, escrevi o primeiro livro, né? Vamos dizer assim, a primeira parte do livro, né? E o segundo, só que eu só consigo escrever no final do ano, né? Quando eu consigo me dedicar, né? Tenho minhas atividades profissionais, né? E então vamos ver se eu consigo concluir nesse final de ano aí para a gente lançar a continuidade, né? Que maravilha! Mas espera aí. Você falou que foi a Bienal e ficou no stand da editora. O Capo da Máfia foi publicado por qual editora? A Chiado Books. O livro foi publicado em Angola, Cabo Verde, Portugal
e Brasil. Que maravilha! Aqui no Brasil é a Livraria Editora Atlântico, tá? Ela que representa a Shadow Books, né? A Shadow Books, na verdade, ela é de origem portuguesa. E aí ela faz essa distribuição para alguns países Exato. de autores nacionais. Exato. Fantástico! Ter seu livro em Angola, Cabo Verde, Portugal, abre um leque gigantesco. Que coisa boa! Você chegou a fazer lançamento físico, em espaço físico ou não? Olha, sim, mas com ressalvas, eu vou explicar para você. O livro ficou pronto, acho que dia 9 de maio de 2020, salvo engano, bem na época da pandemia. Então, eu escrevi o livro, começou a pandemia, e aí eu tinha todo um projeto para fazer o lançamento de um chateau, onde nós colocaríamos alguns carros antigos da época, dos anos 20, né, dos anos 10, né? Nós iríamos passar o filme do Poderoso Chefão e outros filmes ali. A gente ia fazer um negócio muito legal, mas aí a pandemia estava no seu auge e eu não pude fazer, né, o lançamento. Então, aí nós esperamos, e depois de um tempo, eu fiz aqui em Limeira, tem um amigo meu que é dono de um... Hoje nós não chamamos mais de barzinho, porque ele participou do Campeonato Mundial de Pizzaiolo e pegou em terceiro do mundo, em Las Vegas. Esse local se chama Maverick, né? E o espaço chama Ivino Dino, né? Que é o nome dele, Gino Contin. E lá eu tive a oportunidade de se fazer o lançamento aí depois, né? De mais de um ano, né, do livro, acho que foi em outubro de 2022 ou 21, já me perdi nas datas, mas tem no YouTube esse. E aí eu tive alguns amigos que foram tocar, uma banda, né, as bandas foram lá tocar, nós fizemos uma live explicando o livro, enquanto o Gino fez um novo prato chamado o Capo da Máfia, uma pizza com o nome, né, para a pizzaria dele, e aí isso tudo foi transmitido pela Rádio Educadora Estéreo Som de Limeira, né? Só que hoje a Rádio Educadora Estéreo Som tem todos os vídeos, né? Então é bem interessante, né? E aí, enquanto eu falava do livro, ele contava a história da culinária siciliana e também napolitana, italiana. Foi bem legal. E as bandas tocaram os seus blues, né? E rock and roll. Foi uma delícia, na verdade. Ai, que coisa boa, diferente, agradável, dinâmica fazer um lançamento assim, gente. Ah, meu Deus. Quer dizer, o Capo da Máfia é o nome de uma pizza. Agora é. E no bar, né? No bar que agora já não podemos mais chamar de bar, porque é um espaço, né? Ele fez todo um estudo foi para a Itália. E ele conseguiu fazer a cópia da massa dos anos de 1700. E também fez vários cursos, né, para aprender a saborear. A gente quer conhecer esse lugar. Peraí, Marcelo, qual é o arroba da pizzaria? Para vocês virem aqui comprar o livro e eu assino pessoalmente lá, né, no espaço Gino Vino, né? Qual é o arroba dele? Para a gente seguir agora, a página. Acho que é Vino Gino. Dá uma olhadinha aí se você acha. Vino Gino. Dá uma olhadinha. Acho que deve ser. Você consegue escrever nos comentários para o pessoal também, se quiser seguir e tal? Tá, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu escrevo Vino aí. Gino. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Maverick e Vino Gino, é isso? É isso aí, é isso aí. Já achei aqui, gente, que eu já estou até seguindo. Ele tem em torno aí de quase 15 mil seguidores. Já está aqui, ó, pizzaria Vino Gino. Gente, já corre lá, já segue, porque vale a pena. Várias fotos. Ai, gente, vou para São Paulo agora. Estou entendendo isso. Temos bastante. E assim, né? Eu com o Gino temos uma história bastante grande de amizade, né? E quando ele fez, eu dei um quadro do Poderoso Chefão para ele e fiz uma mensagem para ele, para o sócio, em preto, exatamente na roupa do Don Corleone, né? Que é o grande personagem. Então, se você olhar na luz, você vê exatamente a minha dedicatória para ele. Senão, não. Então, a máfia sempre teve seus segredos e nós temos os nossos. Que estou revelando uma parte aqui.
E aí ele trouxe um drink em homenagem a isso, que chama Godfather, né? Que tem lá. Então, todas as vezes que eu vou lá, é o primeiro drink que se abre é o Godfather, que é amaretto com Jack Daniels. É uma delícia. É muito bom. Gente, muito exclusivo isso, né? Ah, que luxo isso! Amigo, Você é pode para ter essas coisas. certeza. Se eu for a São Paulo, eu vou na pizzaria e vou te mandar mensagem. Você ouviu? Opa, Nem que for na época da Bienal ano que tá. vem, hein? E aí a gente faz uma live lá. Eu acho digno, tá combinadíssimo, então. Eu gosto de gente assim, entendeu, gente? Desse jeito. Agora, ô Marcelo, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre o livro, O Cabo da Máfia, o teu sobrenome, qual é a origem? Se eu falar errado, me corrija. Wojciech, é isso? Wojciech Bianchi, alemão e italiano. Mistura boa aí, alemão e italiano. Pois é. Bom, o Cabo da Máfia, como é que surgiu esse livro? Então, surgiu da seguinte forma. Eu gosto muito... bom, eu leio bastante, né? Gosto de ler bastante e gosto de cinema, né? Então, Poderoso Chefão é a melhor história que eu vejo da máfia, né? E eu tenho quase a coleção do Mário Puzo inteira, que eu comprei em sebo, porque tem muita coisa fora de catálogos, né? Mas eu consegui muita coisa dele. E acho a trilogia do filme espetacular, né? Muito bem feita. Tanto que a minha dedicatória inicial é para o Francis Ford Coppola e também para o Mário Puzo. Eu falo isso, eu escrevo isso no início da minha introdução, né? E final de ano eu não viajo porque eu não gosto da muvuca do final do ano. Então eu fico com a minha família aqui, todo mundo vai embora, daí eu saio de férias, né? Então essa minha prática já há muitos anos, né? E na época, isso nós estamos falando provavelmente de 21 a 20 anos atrás, tá? Eu, aqui no meu ócio, entre os dias 20, mais ou menos, de dezembro até 6 de janeiro, 10 de janeiro, eu comecei a escrever, né? Não tinha, ficava aqui, sai para cá, vai para lá, mas chega um momento, o que nós vamos fazer, né? Eu comecei a brincar, a escrever, tanto que os personagens tinham o nome dos meus filhos, para você ter uma ideia. E aí, quando eu acabei tendo meus filhos, eu não sabia que iam ser meninos, são 2 meninos, né? O Enzo e o Henrico. E os 2 personagens, os 2 irmãos chamavam Enzo e Henrico. Aí eu não tive coragem de deixar no livro, né? E chamava Bianchi. Aí eu tive que inventar os nomes, né? E inventar o sobrenome também, né? E eu comecei a escrever. Então, todo final de ano eu dava esse gás, né? Lia tudo que eu tinha feito e escrevia mais um tanto. Só que a minha mãe, depois de alguns anos, ela teve um AVC. E eu perdi a vontade de escrever. Eu fiquei muitos anos sem escrever. Eu não sei quantos anos, mas é uma quantidade bastante grande. E um ano antes da pandemia, em 2019, a pandemia começou, já previ a data também. Foi, acho 2020. 2020. Então, no carnaval de 2020, a minha tia, aliás, foi realmente 2019, eu vou explicar por quê. Eu conversando, a minha tia sempre faz aniversário nos carnavais, né? Então a gente fez uma festa em casa, ela veio e a gente começou a conversar muita coisa. E uma das coisas que ela falou assim, poxa, não tem nenhum escritor na família. Eu falei, então, não temos, porque eu não publiquei o livro, mas eu tenho muita coisa escrita. E ela falou, mas deixa eu ler. Ninguém tinha lido, só o livro sempre ficou ali, eu escrevendo, né? Minha esposa confiando que eu estava escrevendo. Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu quero, então agora eu vou terminar o livro, porque eu não terminei, eu não concluí ele, né? E aí eu comecei a reler todo, né? Fiz a preparação e acabei cortando um pedaço. Eu falei, não, tem que terminar aqui, porque ele vai ser uma trilogia, porque eu achei que ia ficar muito, com muitas páginas, né? E eu não iria concluir em pelo menos 1000 páginas, eu acho que não, né? Então, eu percebi, falei, não, eu vou fazer um corte e preparei esse corte e mandei para ela. E ela me ligou chorando, falando que o livro era maravilhoso, mas como ela é muito minha fã, né, e a gente é muito próximo, eu falei, bom, a senhora falando e a minha mãe falando é uma coisa que eu preciso relevar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aí ela tem uma amiga, né, que chama Glória, muito gente boa, e eu falei, Glória, eu vou mandar uma coisa, mas seja muito, porque minha tia vai achar que eu sou artista e, na verdade, eu não sou, né? Mas faz essa análise. Ela gosta muito de ler também. Ela leu, ela falou, não, eu acho que você tem que publicar. Aí, o que eu fiz? Eu
mandei para 4 editoras, aliás, 5 editoras, e tive 4 propostas. E acabei escolhendo a Chiado exatamente porque ela é uma editora que apoia a língua portuguesa nos 4 países que a gente comentou aqui. Foi muito por essa razão, e também eu fiz um MBA de Gestão Internacional em Portugal, em Lisboa. E aí, meio aquele lance de você falar, poxa, vou fazer, né? Eu tive o privilégio de estudar ali, então eu vou também fazer essa porque aliás, Chiado é um bairro de Lisboa, entende? E eu me lembro de passar por ali, e aí vem toda aquela as lembranças, né, dos amigos, do que nós passamos por ali. E a minha esposa é descendente de portuguesa, de português. Então eu falei, não, eu vou fazer pelo... acho que tem muita coisa dando sinais para mim aqui. Sim. E eu vou acabar fazendo. E aí acabamos lançando, só que ficou pronto. Aí no ano seguinte, né? Eu falei 2019 porque foi no ano seguinte. E aí acabamos lançando o livro na época da pandemia, que é onde estávamos fechados. Eu lembro todas as livrarias, né? Então a venda era só por internet na época. E foi por um bom tempo isso, né? Foi. As pessoas mesmo abrindo, as pessoas, lógico, né, que vão tomar os cuidados necessários. Então, eu não consegui fazer o lançamento, não conseguimos fazer praticamente nada assim, da forma que eu tinha planejado, né? Mas é muito legal, sabe? É muito gostoso. Foi uma dinâmica bem legal, porque exatamente isso que você falou. Teve sinais, os sinais aparecendo para publicar para uma editora que fazia esse trabalho tão bem em Portugal. Então, eu acho que tudo deu certo no tempo certo, pelo que você está me falando aí. Até esse bloqueio que meio que te travou durante muitos anos também, ele foi embora no momento certo. Agora, Marcelo, desculpa a minha ignorância, tá? Mas o que é o Capo da Máfia? Então, o Capo da Máfia é uma história de um siciliano. Ele trabalha na lavoura, né? Na Sicília tem muitos campos, né? E nessa época que o livro começa, nos anos por volta de 1910, 1908, né? Por acaso, ele tem ele acaba se encontrando com a máfia, né? Mas não por escolha, por uma situação que ele acaba, não vou contar o segredo, né? Mas ele acaba tendo que conviver com isso, porque a Sicília, né? A gente sabe que é o local onde a máfia foi realmente criada, né? E se desenvolveu para o mundo inteiro depois. E aí ele tem um momento que ele percebe que ele fala, olha, eu não posso fazer parte disso porque está fora dos valores dele. E ele precisa fugir com a família, né? Ele não pode ficar lá. E aí ele faz um plano, né? E a família vai para Nova York, né? Até falo que iria para o Brasil, eles escrevem que iriam para o Brasil, disfarçam, né? Que compraram as passagens, mas vão para Nova York porque o Bruno Graziani, que é esse personagem, ele tem o pai dele e a mãe acabam falecendo muito cedo. E a família vem para a América do Sul. Mas ele acaba sendo criado por um senhor, né, o Antônio Donatoni. E o Antônio Donatoni fala isso para ele, você precisa fugir. Ou você trabalha, ou você precisa fugir. Porque você já viu coisas que você não tem como retroagir, né? Então, mas o meu irmão mora em Nova York. Então, você vai lá que eu vou escrever uma carta e você vai postar essa carta e ele vai te ajudar lá, né? Isso acontece, então, eles conseguem ir para Nova York, só que, mesmo sendo Nova York, não sei se conhece bem a história americana, mas acaba tendo as regiões ali, né? Muito desses imigrantes, tanto os italianos, né? Os irlandeses, os judeus, e aí tem Chinatown. Blind, né? É bem isso. E eles têm uma dificuldade para se inserir, porque o dialeto é totalmente diferente, né? Para se inserir na comunidade, né? Vamos dizer assim. Então, eles ficam... são formados clãs realmente dentro de Nova York e outras cidades, né? Americanas. Então, e eles têm essa dificuldade. A sorte é que ele tem essa carta que ajuda muito, porque o Carlo Donatoni, que é o irmão do Antônio, ele já está ali há muitos anos e acaba facilitando muita coisa, né?
E aí, são crianças, então, né, tem a família, né, mas a maioria dos filhos são todos crianças e adolescentes. Então, eles começam a lidar com gangues juvenis, né, começam a ter que arrumar emprego, aquele negócio todo, né, e uma época muito difícil de conseguir as coisas, né. E eles acabam, na verdade, tendo que sobreviver, né, e não contam que existe também lá um líder do bairro que também extorque, né, que faz todo o trabalho de extorsão em cima dos comerciantes, né, faz o trabalho em cima das famílias, alegando que que a pessoa que vai conseguir manter a segurança do bairro e tudo que, né, É olha, a alguém famosa arrumou milícia de emprego, antigamente. então acontece, eles acabam tendo que se unir muito à família e trabalhando com a comunidade, os relacionamentos que eles têm, para conseguir sobreviver, né, em Nova York, e aquela perseguição toda que acabam se envolvendo com polícia, enfim. Aí a história Aí a desenrola, né? história vai desenrolando, né? Você tem teu livro físico aí em mãos ou não? Tá aqui, ó. Gente, olha essa capa! Então, Que coisa magnífica que tá essa capa, aqui tem, gente. falando um pouco de mim, aqui tem um resumo do livro, né? Bem na parte de trás aqui. A Chiado arrebentou nesse trabalho, porque essa capa tá maravilhosa. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa trama, esse primeiro volume, qual é o nome que você vai botar na série? Ou o nome da série é Capo da Máfia? Vai ser o Capo da Máfia, sério, né? Eu espero, eu não sei se o HBO ou a Netflix vai fazer alguma proposta para mim ou a Amazon, né? Mas estou esperando, viu? Eu acho justo, gente, porque isso chama, ó, leitor, chama seguidor, chama telespectador, todo mundo adora. A história tem início na Sicília, Itália. Bruno Graziani, que é o personagem que o autor estava falando pra gente, é casado e pai de 5 filhos. Aí a gente já tem um problemão, porque a gente tem um personagem com muitos filhos que sai de um lugar e vai para um outro totalmente diferente. Cultura, choque de cultura, entre outras coisas. Esses 5 filhos do Bruno, Marcelo, você deu evidência para cada um deles e como eles se desenvolvem ao longo da trama, com os dilemas desse choque de cultura, envolvimento com milícia, entre aspas. Como é que foi esse desenvolvimento de vários personagens e cada um com a sua visão num outro lugar, enfim, desenvolvendo toda essa história? Sim, faço toda essa... são 3 meninos e 2 meninas, né? Então, nós temos ali o Vincenzo, temos a Ruth, temos o Domênico, a Maria e o Giovanni. Então, são 5 filhos, né? Cada um numa idade, né? É tudo escadinha, mas cada um numa situação. O Vincenzo mais velho consegue emprego primeiro, o Domênico tentando ajudar de alguma forma, acaba... quando eles chegam, um menino acaba recepcionando eles lá nas docas e fala, né, olha onde você vai, né? Eles não sabem falar o dialeto, né? Então ele fala Brooklyn, né? Nova York, Brooklyn, né? E daí o menino sabe tudo isso. Então o trabalho dele é isso. Ele leva a família, fala do nome do cara do Donatoni, então ele sabe quem é o menino. O trabalho dele é esse, né? E aí o Domênico acaba indo lá e fala, eu quero aprender com você. Aí o cara fala, mas por que eu vou dividir? Fala, não quero dividir. A gente pode fazer o seguinte, eu pergunto lá para os comerciantes do meu bairro o que eles precisam e a gente acaba indo nos outros bairros e levando e fazemos as trocas também. Aí o menino percebe que ele é um cara inteligente e acaba ajudando no início dessa forma. O Vincenzo consegue um emprego numa padaria, a dona Ruth consegue, a dona Ruth não, a filha Ruth consegue um emprego na casa dos alemães para ajudar. Ele é um engenheiro que projeta ferrovias, grandes obras, né? Então consegue. A Maria toma conta do Giovanni, que é o menorzinho. Então eles que vão na escola e começam a ensinar
os irmãos a falar o dialeto, né, inglês, né, para aprender a se virar ali. Enfim, então é toda a família trabalhando, né, em prol da subsistência mesmo, né? E aí que eles são notados pelo dono do bairro que fala, não, mas eu quero um pedaço da grana aí, né? Não é assim, vocês estão ganhando dinheiro, mas é no meu bairro, peraí, né? Pois é. E aí você inseriu como 2 dos 5 filhos, 2 meninas, 2 figuras femininas no meio desse cenário meio caótico. Como é que você desenvolveu essas personagens? Porque quando a gente fala... Só um minuto, gente, que tá passando um monte de ambulância aqui. Bom, ainda bem que não é na sua casa a visita, então tá bom. Vai. Não, desculpa, gente, aqui eu moro de frente para a rua. A ambulância passa um barulhão. Na construção das suas personagens femininas, no meio de uma época onde existia muito machismo, misoginia, onde a máfia não deixava mulheres estarem envolvidas diretamente em negociações. Qual é o papel dessas 2 meninas na tua história? Olha, das 2 meninas e principalmente da mãe, tá? Porque a mãe tem Você imagina o Bruno chegar, né, para Dona Isabel e falar, olha, aconteceu isso, eu estou vivendo isso, e aí? E ela simplesmente, né, eu falo que ela liberta as pessoas. Ela fala, olha, eu estou com você, então o que for necessário fazer, nós vamos fazer juntos. Então, se ela não decide, o Bruno não faria a viagem, né? A família não iria viajar. Então, eu vejo assim, eu faço questão de colocar os momentos cruciais, um papel muito importante da Dona Isabel, que é a mãe, né? Porque todo mundo tem a figura do pai e tudo mais, a gente sabe disso, mas as mulheres eram muito fortes naquela época, porque era um mundo complicadíssimo de você administrar, e a Dona Isabel também vai trabalhar fora, ela que consegue o primeiro emprego na casa do alemão, na verdade, e aí tem que a esposa do alemão, a senhora Fischer, fica grávida de mais um filho, então aí chama a Ruth para ajudar, né? Então ela tem um papel muito importante. A Ruth é aquela que organiza toda a casa, tem um atendimento muito sério assim com todos os familiares, muito preocupada, né, com o desenvolvimento de cada um. E a Maria é a menina meiga, linda, que todo mundo gosta, que aprende a costurar para os irmãos. Ela entra depois, um pouquinho mais tarde, ela entra numa confecção e faz questão de fazer a calça para os irmãos, a roupa para a mãe, sabe, aquela toalha. Então ela tem todo esse cuidado. Então eu faço questão de mostrar assim a união familiar, né? Todos eles estão passando pelo mesmo momento, né? E estão tentando viver uma nova vida, né? Então faço, inclusive isso que você comentou. Nós tivemos, entre o ano, se eu não me engano, é de 1913, salvo engano, eu não me lembro a data correta, mas teve um grande incêndio numa fábrica lá em Nova York, que houve uma passeata feminina. Eu escrevo isso no livro. Aliás, todo momento eu estou fazendo referências na história, o que ocorreram naquele momento, para as pessoas, né, até saberem, né, o que aconteceu na época, quando explode a Primeira Guerra Mundial, todos os acontecimentos principais, né? O Canal do Panamá, quando é feito. Então, eu escrevo tem um lance bem legal, né? Assim como eu tenho o Maverick aqui, lá tem a mercearia do Carlo Donatoni, onde as pessoas vão de sábado, lá os homens vão lá para conversar sobre assuntos, né? Então, Marcelo, eu escrevo... só abrindo um parêntese aqui, essa referência do incêndio na fábrica, gente, vou falar o nome da fábrica errado, vocês me perdoem. Triangle Shirtwaist, eu acho, que foi um grande desastre em 1911, um desastre industrial que causou a morte de mais de uma centena de pessoas. 129 mulheres e 23 homens morreram no fogo, que consumiu aí todo o prédio. Esse incêndio contribuiu para a especificação de critérios rigorosos sobre as condições de segurança no trabalho e para o crescimento dos sindicatos que despontavam como consequência da Revolução Industrial. Quem puder
ou ler algum livro sobre a Revolução Industrial, até 1930 também, é bem legal. Esse período até 30 é bem legal, eu recomendo. Tá aí. Desculpa, Marcelo, te interromper. Continue. Então, aí eles estão na mercearia do Carlo Donatoni, tem toda a passeata, né? Então, aí eu ponho aqueles machistas falando, mas por que estão fazendo passeata? Isso faz parte da vida, né? Todo mundo pode acontecer com qualquer um. Aí outros falam, não, mas pera um pouquinho. Mas tem que ter um mínimo de segurança. Então, sabe esse debate? Então, eu acabo colocando isso na mesa, até com personagens diferentes, com opiniões diferentes, porque era assim, né? Na verdade, a gente tem que... Não dá para não retratar a época, né? Não dá para a gente colocar os nossos valores de hoje, aquilo que a gente aceita ou aquilo que a gente não aceita mais e achar que não existiu naquela época. Então, eu levo para isso. E aí, os irmãos, né, Graziani falam isso, falam, mas se não fosse... Falando de trabalho feminino, mas será que mulher deveria estar trabalhando? Alguém questiona ali, sabe? E aí eles falam, olha, se não fosse as nossas mães, a minha mãe e as minhas irmãs, eu não sei o que seria a nossa família, a importância deles, né? Dentro do... Então, eu tento trazer um pouco dessa reflexão. Sempre alguém vai ter uma visão um pouco mais contemporânea, né? E vai ter o pessoal que tem aquela visão um pouco mais, vamos dizer assim, enraizada da época, né? Então, a gente precisa trazer esse modelo, né, para o debate, né? Exatamente. Só relembrando, qual é a época que se passa a sua história? Acho que é 1908. Aí eu termino o primeiro capítulo em 1917. O primeiro Muito bem. livro. Né? Se é uma trilogia, o autor provavelmente vai avançando aí na história. Você já tem uma ideia de onde você vai parar em relação a tempo? Então, eu não sei se eu chego até os anos 60 ou vou parar nos anos 50. Porque os anos 60 tem toda essa história também das liberdades, né, que acabam sendo bastante expressiva, né? Toda essa parte do racismo, né? Tanto que no segundo livro eu já achei as grandes perseguições, né, da Ku Klux Klan. Estou escrevendo isso no livro. Então eu ponho essa situação. A Primeira Guerra termina. Eu já estava lá na frente, aí eu descobri que a gripe espanhola foi em 1917, voltei tudo. Porque daí a gente estava vivendo isso, eu quis retratar um pouco, né? Fiz bastante pesquisas também para escrever um pouco, porque eu falei, pô, não dá para eu ignorar isso naquela época. Morreram mais de 50 milhões de pessoas, foi a maior pandemia da história, né? Antes da nossa. Então, e hoje a gente tem outros recursos, mas na época não tinha toda essa pesquisa que nós tivemos agora, né? Então, eu tive que colocar isso também, né? Então, eu vou escrevendo. Tem um momento, eu já estou em 1922, onde o fascismo começa a ascender na Itália, e aí os mafiosos vão receber uma perseguição implacável do Mussolini. Então, tem bastante coisa histórica acontecendo, né? É muito legal quando a gente me surpreende. Eu gosto disso, né? Eu gosto de história. Eu gosto também. É muito legal ir escrevendo esses acontecimentos históricos em paralelo à história, né? Agora, você tocou num ponto importantíssimo aí, eu já abro outro parênteses para quem quiser. Leiam A Grande Gripe, que fala sobre essa gripe espanhola, né? essa pandemia nessa época. E não tem como um livro que se passa nessa época da história não fazer menção ou ter alguma referência sobre essa pandemia que matou aí, se eu não me engano, foram 72% da população mundial. Foi muita gente, assim, enfermeiros morrendo, todo mundo morrendo de maneira catastrófica. E aí eu deixo a dica de A Grande Gripe, para que vocês leiam e entendam como que ela surgiu, como que ela veio e como que essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, influenciou diretamente para que esse boom dessa pandemia acontecesse de maneira avassaladora. Ô Monique, bom, até dando um spoiler aqui, a participação da dona Isabel, essa mulher que ajudou ela, né, entre aspas, ajudou, mal dizer, né, contratou ela, que é a senhora Fischer, pega a gripe espanhola. E ela chega para a família e fala assim, olha, eu recebi uma ligação e eu vou ajudar a minha amiga.
Ela falou assim, mas não era sua amiga, é sua patroa. Eu falei assim, não, meu relacionamento é eu vou lá, se você... E ela tem a personalidade muito forte, ela é muito decidida, e é assim, a turma fala, meu Deus, e agora? Lá vai a dona Isabel se colocar em risco. E, bom, aí eles têm uma rede já, aí eles já avançaram muito, né, em termos de poder, eles têm uma rede de informações, então eles conseguem, pedem para o contador dele, o Carlo Fidenco, né, que aparece no segundo livro, dizendo o seguinte, vai pesquisar quais são os tratamentos que dão certo, que eu quero dar um relatório para minha mãe seguir, e nós precisamos fazer isso depois e mandar para outros canais, que daí eles já conseguiram eleger vereador, então aí eles fazem com que o vereador que fez a pesquisa, isso tudo no livro 2. O livro 2 tá incendiário aí, viu? Oh, meu Deus do céu! Ai, já quero ler tudo desse homem. Gente, precisamos ler O Capo da Máfia, vocês não estão entendendo. Bom, Bruno é um modesto camponês que acaba se envolvendo com a máfia. A gente falou aí dessa transição para Nova York, do papel dele, da família nesse cenário de mudança. No entanto, ele se envolve com a máfia e recebe ajuda para fugir. Mas acontece um imprevisto trágico que vai marcar o destino de sua família. Duas coisas, Marcelo. O envolvimento dele com a máfia. Se você falar como ele se envolveu com a máfia, é spoiler ou não? Não, ele trabalha numa vinícola. Então, o negócio dele é fazer toda a colheita das uvas, né? Mas ele é uma pessoa muito correta, muito séria, muito dedicada, muito produtiva. Então, ele não sabe que aquelas terras é de um mafioso. E o testa de ferro desse mafioso leva ele para conhecer o mafioso. E aí ele não sabia, ele assusta. Ele fala, olha, agora acabou a colheita e eu vou ter que... eu deixo os funcionários contratados o ano todo, mas eu tenho aquelas pessoas que eu contrato e depois eu dispenso, depois eu contrato, quando tem colheita. Mas eu tenho outros serviços e você precisa fazer esse trabalho para mim. E ele fala, meu Deus, como é que eu falo não para esse homem? E ele acaba indo. E o que acontece? Ele é dono de um rótulo de vinho e o trabalho deles é assim, vende o vinho e vocês vão entregar esse vinho. Só que você olha as garrafas vazias. Se as garrafas vazias têm outro rótulo. A partir do momento que tem outro rótulo, eles começam a fazer propostas para comprar essa vinícola. E a pessoa não vende, né? E aí ele começa a ter que quebrar as garrafas, ele começa a fazer coisas que ele não está querendo fazer. E é aí que ele começa a ter um problema com os valores. E fica muito mal, né? Ele fala, acaba tendo que invadir fazenda, quebrar todos os tonéis, aquele negócio todo. E ele fala, não é isso que eu quero. Eu não sei onde vai parar, né? E aí ele vai conversar com o Carlos, se aconselhar, eu falo, né? Com o Antônio Donatoni. Fala para ele, você só tem duas alternativas. Ou você fica, ou você foge. Porque se você já fez essas coisas, eles não vão permitir, né, que você simplesmente peça para sair do trabalho, né? E o problema é que você tem 3 filhos homens. E você tendo 3 filhos homens, eles vão achar que você vai fazer a vendetta. E eles vão matar seus 3 filhos homens. E aí ele não tem alternativa. Ou eu fico e viro, né, eu faço parte do bando, ou eu vou embora. Eu não tenho alternativa. Então, até aí eu posso contar, né? Mas é essa a situação. Não dê spoiler. Agora, você cita aqui que acontece um imprevisto trágico que marca aí o destino da família. Esse imprevisto trágico, ele é spoiler também ou não? Não, esse não dá para falar. Esse é aí é querer demais, né, gente? Mas esse está no comecinho do livro, fica tranquilo. Então, se você ler na primeira noite, você chega lá. Ah, que delícia. Bom, página 54 termina esse capítulo aí, tá? E aí tu não vai ler pra gente. Você abriu a página, aguçou a curiosidade e não vai ler pra gente essa página 54? Não. Ó, e tem mais uma coisa. Eu tenho mais uma coisa legal para falar para vocês, ó. No começo, eu falo sobre a ilha Sicília, tá vendo? E aqui, vou passar bem rápido para vocês não lerem, tem a explicação da palavra máfia.
Como é que chegaram na E qual é a explicação da palavra máfia? Então, precisa comprar o livro, né? Tá difícil arrancar as coisas do nosso escritor, né, gente? Mas é assim mesmo. Bom, continuando aqui, os Graziani fogem para Nova York, mas o perigo e a ameaça os acompanham. Eles sofrem ataques de gangues juvenis. Você nomeou essas gangues? Sim. Com nomes reais ou fictícios? Fictícios. Tem a gangue juvenil do Brooklyn e tem os Garotos Vermelhos. E, então, esses Garotos Vermelhos eles usam uma boina vermelha na hora de fazer os crimes, né? E aí existe uma guerra entre elas, né? E aí o Vincenzo ele é assaltado por uma delas, espancado, que ele recebe o dinheirinho dele lá, o pessoal espanca ele. E aí ele começa aqueles problemas da perseguição, porque sabe que ele trabalha numa padaria e assim, ou ele dá o dinheiro, aí ele vai para o dono do bairro lá, né, o Alberto Mazza, e vai falar, olha, você fala que você me protege, mas, pô, os caras me quebraram, né, então não tem condição de te pagar. Aí ele fala, meu amigo, você vai ter que me pagar de qualquer jeito. Aí o negócio começa se vira aí, né, meu... E aí fica aquela situação da família, a hora que acha que está, né, começando a prosperar numa situação bastante... Eles sempre tem alguém ameaçando e aí eles ficam doidos, né? Aí que eles começam a ter que criar suas alternativas, né? Bom, ataques de gangues juvenis, extorsão do Dom Mazza, que é o dono do bairro, e do chefe do Sindicato dos Portos de Nova York. O Dom Mazza foi inspirado em algum personagem de filme, por exemplo, ou você criou ele através da imaginação? Não, foi sim, porque sempre, né, nesses bairros sempre tinham esses personagens, né? E no próprio Poderoso Chefão, né, tem lá o Fanucci, salvo engano, um cara de branco, usa lá, e ele aparece, na verdade, no Poderoso Chefão 2, quando aparece o momento que o Vitor Corleone é mais novo e ele lidar com o Dom Fanucci. Então eu vi aquilo e falei, poxa, é isso aí, né? Tem que criar um cara que é o dono do bairro aqui. Sim. Ele fica sempre numa barbearia. Aí eu descobri porque a barbearia tem aquelas cores vermelha, branca e azul. Aí se você procurar lá no livro você vai achar. É bem legal a história, e eu fiquei sabendo porque o meu cabeleireiro que falou isso para mim, eu falei, cara, por que vocês têm? Aí ele contou a história, eu fui pesquisar a verdade, eu falei, poxa, que legal, né? Vou colocar esse negócio aí na barbearia também deles, a história de como foi criado. Vou procurar saber que história é essa das cores. Eu sou curiosa pra caramba. Agora, eu não sei se a galera sabe, se vocês já sabem disso, gente, desculpa, eu só soube quando eu vi o Poderoso Chefão pela 10ª vez, que eu sou apaixonada pelo Poderoso Chefão. A filha dele, que casa, que tem aquela cena toda do casório, não sei o quê, ela é a mesma atriz de Rock Balboa. É isso aí. Só que ela estava muito novinha. E eu não reconheci. Eu reconheci. Eu falei, sou muito fã. É a mesma personagem, olhei assim. A Adrian, né? Do Rock. É a mesma personagem, gente. Não sei, se vocês não sabiam, sabem agora. Para se defenderem, criam uma rede de amigos e negócios. Se envolvem com a polícia, políticos e comerciantes. Sangue, morte e vingança fazem parte da jornada da família. Nossa, gente, é muito Peaky Blinders, isso, adoro. O livro conecta a vida dos de Graziani com relatos da história da época, com pitadas de humor, suspense e tragédia. É uma narrativa enigmática que prenderá a atenção do leitor. Marcelo, eu estou vendo aqui que o seu livro tem quase 270 páginas. O segundo volume já está sendo produzido, você vai começar no final do ano. O que a gente pode estar esperando aí da continuação dessa história? Eu
quero encerrar nesse final de ano. A minha proposta é fazer o encerramento e o lançamento no começo do ano. Aí vem, né, o prazo que é de revisão, capa. Aliás, nós estamos com os últimos volumes do Capo da Máfia. A primeira edição esgotada, praticamente. Por favor. Separa o meu autografado, por favor. Vai receber aí. E aí, qual é o problema, né? Nós vamos ter que fazer, então eu vou ter que fazer a segunda edição. E na segunda edição, apesar da capa você falar que é linda, e é mesmo, e quem fez foi um amigo meu, um designer, que fez, uma pessoa que fez uma crítica para mim, assim, de avaliação comercial do livro, ela falou, olha, você vai ter que mudar essa capa, você vai ter que fazer uma capa um pouco mais agressiva. E aí vai ser construída uma nova capa. Aí, apesar dos meus protestos, né? Mas eu falo assim, não, eu tenho que ouvir quem conhece do mercado, não adianta eu gostar, né? O leitor tem que gostar. Então vai ser feito uma nova capa, então vai deixar mais claro que é uma trilogia, porque aqui não apareceu, foi uma falha minha, na verdade, e acabou não acontecendo. Eu quero falar um pouquinho desse lançamento, essas coisas que a gente conversou, até para agradecer algumas pessoas. Aliás, tem a Paty Jacon, foi a primeira pessoa que ela faz várias resenhas e ela fez com o maior carinho. Eu não sabia que ela tinha todo esse talento, um monte de seguidores aqui. E ela mora no meu bairro. Olha só que interessante. Eu conheci a mãe dela. Qual é o nome? A minha filha, Paty Jacon. Depois fala com o arroba dela. PATTYJACON. Ela faz de filmes, ela curte demais fazer isso e faz muito bem feito. E ela foi a primeira pessoa que pegou e fez uma resenha, e aí outras pessoas começaram, aí fizeram várias resenhas, né? Mas ela foi a primeira pessoa que acabou fazendo. E até falei para ela, olha, quando eu fizer o segundo livro, você vai ser uma crítica que vai ler primeiro, vai ser uma das primeiras. Eu faço questão de fazer isso pela essa graça que ela fez, né? Eu achei muito, muito legal. Então, eu creio que eu termino no final do ano, eu quero fazer isso, terminar esse segundo no final do ano e lançar no ano seguinte, né? E aí eu estou pensando de como fazer o lançamento, eu tenho algumas ideias, né? Que eu quero fazer. Eu tenho muito pouco tempo para promover o livro, essa é a verdade, né? Então, eu tenho minha atividade profissional que é tomada totalmente, né? Eu tenho uma empresa contábil que é uma das maiores do Brasil, para você ter uma ideia. Então, andei todo o Brasil já, estado todo, dando palestra, falando sobre gestão, sobre um monte de coisa. E o que me atrai na máfia, apesar de os crimes serem todos escusos, né? Mas eles têm gestão, sabe? Eles sabem fazer. Tem hierarquia, eles têm as leis próprias, né? Eles criaram o Estado dentro de um Estado, né? Então, aí só para contar como é que surge a máfia, né? Na verdade, assim, por causa das leis napoleônicas, porque você tinha quem? Você tinha o senhor feudal que morava ali, né? Então, eu era uma pessoa que tinha uma região X e a população trabalhava para mim ali, tinha uma cidade e tal, mas era isso. A polícia, quem era a polícia? Não existia polícia. A polícia era a pessoa que trabalhava, que eram meus capangas. Essa era a situação que acontecia. Os códigos napoleônicos trazem o seguinte, não, nós temos que ter juiz imparcial, nós temos que ter uma polícia do Estado para defender a população. Então, foi essa mudança que ocorreu e na Europa toda, e existe um vácuo. E que aquelas pessoas que moravam na Itália, principalmente na Sicília, a Sicília tem um problema que todo mundo invadia a Sicília para invadir a Itália. Então, a Sicília era aquele... Não, vamos lá na Sicília, faz a base lá, depois nós vamos para a Itália. Então, todo mundo foi para lá, inclusive os franceses. Então, o que acontece? Eles começam a ter criado o código de omertá, que é o código do silêncio, porque era assim, você tinha um país que tomava conta, e aí elegia alguém lá e falou, olha, você vai ser o nosso líder representante para falar com a população local. Quando vinha um outro e conquistava, matava essas pessoas que não tinha nada a ver com, né? Então, eu sou siciliano, que o cara pede ajuda, eu vou lá, não, mas você era do lado do cara e mata ele. Aí vem um outro, acontece a mesma coisa. Então, por que tem o omertá? Para não falar, porque os invasores matavam os pais de família, as pessoas que se envolviam. Então, ninguém falava nada, eles não conseguiam tirar
da população o que acontecia. Então, isso acaba sendo... a Sicília acaba tendo esse valor, que a gente não sabe se é bom ou ruim, mas do silêncio, né? E aí, o que acontece? A polícia estava lá, né, que era pessoas que eram contratadas e passavam em concurso, aquele negócio todo que a gente sabe, mas ela não conseguia dar segurança para a população. Então, o dono da terra acaba elegendo pessoas em lideranças para assegurar a sua segurança também, porque a polícia não conseguia fazer isso naquele momento, né? E aí que existe um novo personagem aí social, que são esses novos líderes, e esses caras se transformam nos mafiosos. Então, se você quer levar, né, a sua carga, seja lá daquilo que você produz, deixa que eu levo, você me paga e ninguém vai mexer na carga. Agora, se não for eu, aí não tem garantia. E aí, as pessoas das regiões, né, existem esses líderes que está numa área que vai passar por uma outra, ele vai negociar com esse outro para dar segurança a partir daquele caminho, e é assim que acaba sendo desenvolvida uma nova casta social, que são os mafiosos. Que maravilha! Ô, gente, eu estou deixando nos comentários da nossa live o link de venda do livro do nosso autor, porque o podcast é filiado ao site da Amazon e quem clica no link tem vantagens lá na hora de adquirir ou o e-book, ou o livro físico, ou outros livros que o autor vai aí publicar, porque já tem produção sendo... livro novo sendo produzido, então ano que vem vai ter mais livro do nosso escritor. Ô Marcelo, o Capo da Máfia está à venda em formato físico e digital. Sim. Aonde a gente consegue? É só na Amazon? Como é que está isso tudo? Olha, a editora, né, centraliza a distribuição. Então, se você entrar lá na Atlântico Editora, você vai achar os livros ali, né? Mas eu estou preocupado porque está acabando a quantidade, né? Nós vamos ter que fazer essa nova versão, então eu preciso acelerar isso, na verdade, porque nós estamos com pouquíssimos. E a Amazon, que é a principal distribuidora hoje, né? Tem outras livrarias que tem 1 ou 2 livros ali, né? Mas acho que essa a referência, né? Vamos dizer assim, para quem compra pela internet, eu acredito que seja a editora e a Amazon. Acho que são as duas principais aí. Aliás, tem um site www.ocapodamafia.com.br, que ali tem o acesso para para esses dois também, aí, o livro físico e digital. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Então, acho que é M. Voitibianchi, acho. M. Voitibianchi. Eu comecei... Eu vejo que faz muito pouco tempo no Instagram, muito pouco. Agora tem algumas pessoas contratadas, né, que estão me ajudando. E o Capo da Máfia tem o Instagram dele, tá? Então você põe lá o Capo da Máfia, e você vai ver lá, eu tenho uma pessoa que está me ajudando, né? Porque eu realmente não tenho tempo para divulgar as coisas e tal. Você quer que eu te marque como colaborador no seu Instagram ou no Instagram o Capo da Máfia? Se quiser fazer nos dois, pode fazer. Como colaborador, só dá um, então, porque o Instagram só permite um. Então põe o Capo mas da eu Máfia. Posso marcar a página. Põe o Capo da Máfia. Muito bem. Então, gente, eu vou colocar o Capo da Máfia como colaborador na entrevista. Porque aí vocês podem assistir pelo Instagram do Capo da Máfia, no meu Instagram, em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E, claro, Monique MM18 e o Capo da Máfia. Vou marcar o autor também, mas ele não vai entrar como colaborador, porque o Marcelo prefere que o Capo da Máfia entre como colaborador. De qualquer maneira, vocês já podem ir lá, seguir o Instagram do escritor, o Instagram do livro, para acompanhar essa história e o desenvolvimento do próximo volume. Marcelo, querido, eu acho que 1 hora é pouco para falar do Capo da Máfia, né? Eu acho. Eu acho.
Se eu soubesse, a gente tinha reservado mais uma hora para ficar falando aqui sobre essas histórias, porque é muito agregador, é ficção que mescla a realidade, livros que trazem referência à história, fatos importantes da história. Eu acho isso sempre muito válido. É uma pesquisa muito grande, é um desenvolvimento que requer dedicação, atenção, é um desenvolvimento realmente muito... não pode ser feito de um dia para o outro, de um mês para o outro. Então, você está de parabéns por todo esse trabalho, toda essa pesquisa, por uma história fantástica, que eu acho que é sensacional. E vou ficar aqui torcendo para que o segundo volume saia logo e troque logo a capa, já que você falou que ia trocar, e mostre para a gente assim que a capa nova sair. Porque aí a gente compartilha também nas redes. Só quero te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo e volte sempre que você quiser. Tá bom, querido? Eu que agradeço, Monique, seu espaço. Parabéns pelo seu trabalho, é bem legal. Muito, muito, muito legal mesmo, tá? E acho que é isso, né? A gente, quantas informações e quanto a gente não aprende com cada um que vem aqui, né? É um trabalho muito dignificante, mas você está de parabéns. E todas as vezes que eu fizer algum movimento, eu vou te cutucar, vou falar, olha, estou fazendo tal coisa. Faça assim. A gente adora essa bagunça literária que a gente faz aqui. Gente, quero muito agradecer quem entrou, quem ficou, quem assistiu, quem vai assistir depois. Dizer que eu só volto amanhã com mais bate-papo literário a partir das 2h30 da tarde. Marcelo, obrigada, querido. Tchau, eu que agradeço.